bastante complicado, mas ao mesmo tempo esse vínculo com o lugar na cidade, ele reforça isso. E isso é legal porque não é uma coisa só do nosso grupo. É uma parceria grande, que são os sátiros, que vão estar aqui a semana que vem, onde a gente faz um encontro de grupos que defendem uma ideia de recuperação no entorno, né? A Praça Roosevelt é um espaço muito abandonado da cidade, mal iluminado, com muita violência, com prostituição de rua, e sem gentrificar, ou seja, sem expulsar, né, as pessoas que viviam, sobreviviam naquelas condições, mas absorvendo, entendendo, questionando e colocando isso para ter um outro olhar, atraindo vida boêmia para dialogar com arte e cultura, porque essas coisas podem caminhar juntas. A gente começou a mudar aquele cenário, felizmente, né? Isso criou outras propostas, como também nessa junção de grupos, outros grupos se agregarem, e a gente acabou viabilizando uma escola de teatro, que é a SP Escola de Teatro, que é ligada ao governo do estado, como um projeto de formação muito amplo, né, que atende em cursos regulares mais de 200 pessoas por ano, em outros cursos mais de 1.000, quase 2.000 pessoas. Então é muito significativo poder ter esse diálogo com a cidade, né? E isso eu acho que acontece em outros lugares do Brasil, em outros pontos, e isso precisa ser estimulado e ganhar visibilidade, porque muitas vezes a cultura fica muito criminalizada, foi criminalizada na última campanha à presidência, de uma maneira muito bruta, muito agressiva, como o fascismo sempre faz. Só que, do outro lado, quem trabalha com isso, quem defende a cultura, sabe a importância dela. E a pandemia veio para mostrar que a ausência de atividades artístico-culturais tornou as pessoas muito mais ásperas e duras e muito mais difíceis de encarar a vida. Felizmente, a gente está aqui num festival que retoma o presencial, que retoma o teatro naquilo que é a sua essência, o encontro com o público. Eu acho que isso modifica bem e dá uma perspectiva de esperança. Eu acho que é um convite que parece que tem uma imensa formalidade, mas ele é tão íntimo, porque a gente se sente muito em casa. A gente formou uma amizade ao longo de 30 anos. Os Palapatões têm 31 anos, o festival tem 30. A gente veio logo no começo, estreou muitas peças aqui. Não sei exatamente o número, mas a gente estreou As Nuvens, o Piolim, o Shakespeare. Enfim, foi uma série de espetáculos que a gente inclusive já se programava para estrear no final de março, para ligar com o festival. A gente, além disso, junto com o Pia Fraus, também tinha o Circo Roda Brasil, que também fez festival e fez Curitiba pela ligação com o festival. Isso acabou sendo assim, quase que natural e afetivo que a gente estivesse aqui nesse momento, para além do resultado de público, de ter as peças acontecido aqui, mas por uma ligação de quem batalha junto por defender a cultura, e principalmente não defender a cultura do ponto de vista só da produção, que só quer os recursos para si, não. Defender a cultura e a arte no sentido da ligação com o público, que é para quem a gente faz. Então acho que o festival tem essa característica, eu acho que os Palapatões se identificam com isso. Ele não é feito querendo dar um verniz intelectual a certas discussões que são importantes do teatro ou da produção cultural, mas ele se volta principalmente para mostrar para o público a produção que tem em todo o país, às vezes até coisas que venham de fora ou artistas que estejam fora e venham para cá. Eu acho isso muito bacana, é um festival que a partir do momento que você se apresenta nele, você se liga além da sua cidade nas outras cidades do país. É um festival que coloca o Brasil todo em cena. Foi um desafio muito grande, eu acho que encarar esse momento para mim foi muito desafiador, eu sempre fui um militante da cultura e de repente estava vendo os meus colegas ali em absoluto desespero, né? Porque quando parou, foi a primeira coisa a parar, foi o setor cultural, e depois a gente sabia que a retomada ia ser complicada, como está sendo. A gente não terminou a pandemia, aos poucos está decolando, está tendo encontro, mas reconquistar o público, ter esse momento é difícil. E evidentemente foi muito, muito difícil lidar com o governo federal, que estava sendo obrigado a engolir uma lei muito importante como a Aldir Blanc, onde eles fizeram todo o jogo sujo possível para que isso não acontecesse. De regulamentação de lei, de prazos, dificuldades de pagamento, todo o bastidor disso era para manter uma aparência de que eles tinham disponível todo o recurso, mas tudo que eles queriam fazer era não deixar esse recurso
chegar na mão dos estados e dos municípios, né? Felizmente, aí eu tive o privilégio de estar à frente de uma cidade grande como São Paulo, com um setor cultural muito forte, e isso possibilitou, junto com o setor, porque a gente chamou a sociedade civil para participar das nossas comissões de decisão, e isso fez o jogo ser completamente diferente. Inclusive na defesa, no caso de São Paulo, das atividades mais periféricas, né? E as atividades assim muito vulnerabilizadas, como o caso das comunidades quilombolas, como o caso de grupos indígenas, né? Que nem são grandes em quantidade na cidade, mas que poderiam ficar completamente apagados nesse momento, né? Que aproveitariam esse momento de crise e dizer isso não existe. Então, com a participação da sociedade civil, isso foi muito importante, muito significativo. Do ponto de vista pessoal, eu confesso que foi um desafio muito grande na vida. Eu me emociono toda vez que falo, porque não é brincadeira você achar que está entrando num cargo público como artista e querendo celebrar o circo, a palhaçaria, a interrelação com a cidade, fazer festa, poder fazer uma virada cultural, fazer um grande carnaval, e você recebe, tiram isso da sua frente e falam, agora você tem que resolver o pior problema da sua existência, que é cuidar de um setor que você tanto defende, sem recursos, porque os recursos estavam indo para a saúde de maneira muito correta, né? E ao mesmo tempo gerenciar isso tudo e ser coerente com o seu pensamento, pensamento progressista, de esquerda, um pensamento que ia na contramão dessa barbaridade que o governo federal está fazendo, que esse genocida no poder está fazendo com a gente. É inaceitável que o nosso país, com a potência cultural que tenha, esteja sendo achatado e vilipendiado por pessoas sem nenhum escrúpulo, nenhum caráter. Mais do que conservadores, eles são fascistas e genocidas. Bom, primeiro, como eu sou uma pessoa que veio da militância, de uma militância de teatro de grupo, uma militância do setor cultural, uma militância de esquerda, a primeira coisa foi quando o Ale Youssef me convidou para estar no governo do Bruno Covas, que era do PSDB, né? E aí a gente teve uma reunião, estava a Laís Bodansky, a Erika Palomino, todos aqueles que configuraram a equipe do Ale, fizemos uma reunião com o Bruno. E a Laís olhou para o Bruno de cara e falou, mas você sabe que a gente é de esquerda? Que eu votava no PT? Aí o Bruno falou, sim, eu chamei vocês exatamente por isso, porque eu não quero ser um cara de direita, eu quero ser um cara de centro-esquerda, e eu estou construindo uma carreira política nessa direção. Eu tenho aliados mais conservadores, mas que não são da extrema-direita, e eu quero ter aliados fortes na esquerda, e a cultura precisa ser vista por esse ângulo. E aí, ele bancou o projeto que a gente desenvolveu, que o Ale trouxe, que todos nós discutimos, que era executar o que a gente já vinha fazendo. No meu caso, ao ir para o municipal, eu simplesmente dei continuidade ao que foi construído antes, como eu falei, na SP Escola de Teatro, com todo o coletivo, não só os sátiros, mas todos os outros grupos que são envolvidos com a formulação da escola e com o pensamento que ela gerou, porque a escola também nos transformou como artistas. A gente fez uma escola que tinha a característica de trazer as pessoas da periferia para uma formação, e isso nos influenciou a pensar nessas pautas afirmativas, né? Como a política antirracista, como pensar nas questões que enfrentassem o sexismo, como as questões LGBTQIA+, como ter uma visão feminista também das proposições, de mudanças de ângulo que hoje, de uma maneira contemporânea, são muito importantes, muito significativas, mas precisam ter voz, vez, espaço, né? E que precisam ter seus protagonismos. Eu acho que o Miguel falou de circo e assim foi significativo para mim. Logo a primeira coisa que eu fiz no municipal foi chamar um espetáculo que de uma maneira ou de outra no Festival de Circo eu tinha provocado, que foi o Protagonistas, um espetáculo roteirizado, pensado, desenvolvido e feito somente com artistas pretos. E quando esse espetáculo estava no municipal, tinham pessoas na plateia pretas que nunca tinham entrado no teatro municipal. Isso foi o pontapé inicial para chegar num catarse que foi o Emicida depois. Porque foi a primeira coisa que eu falei em entrevista. O que seriam os novos modernistas? Porque a gente brincava com essa ideia de que o Teatro Municipal, onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, tinha que apontar o que era o novo modernismo. O novo modernismo é o quê? A arte da periferia tomando conta, realmente sendo protagonista. E aí a primeira coisa que eu falei, o que seria um novo modernismo? O Emicida, o Criolo, que eles fizessem um show municipal. E como eu tinha já contato, óbvio, pelo movimento cultural com o Leandro, com o Emicida, já foi o contato e a gente planejou isso. Realmente foi
realmente um ponto de virada, uma chave importante no mês da consciência negra, que deveriam ser todos os dias, como também não existe só o dia 8 de março da mulher, tem que ser todos os dias, tinha esse ponto importante, que não é você fazer um evento celebrativo, que aí, gente, é uma bobagem a efeméride, né? O que interessa é a continuidade, a permanência e a verdadeira transformação que é possível ser feita com a cultura e com a arte na vida da sociedade. Eu só espero não morrer rápido, mas é como passasse aquele filme antes de morrer, né, em tudo, porque a nossa ligação com o festival, como eu já disse, é muito forte, e o PPP é uma peça que foi muito forte pra gente. Era um ano em que os Palopatões estavam começando a descobrir projetos, a gente tinha edital para fazer 2 peças, então tinha recurso, o Emílio de Biasi, que acho uma figura importantíssima na história do teatro, da televisão e deste festival, porque ele é o cara que vinha assistir o festival para fazer uma conexão dos atores, das atrizes com a Globo, né? Ele foi o cara que levou muita gente para dentro da televisão, e ele veio nos procurar, falou, eu vi uma peça em Nova York, comprei o texto, não tenho os direitos, e eu quero que vocês façam, vocês topam? A gente falou, mas a gente tem 2 projetos, ele falou, mas é para daqui a 2 meses, a gente falou, mas vamos fazer? Vamos. E a gente veio muito descrente, a gente veio com muito medo, mas também essa irresponsabilidade foi muito boa, porque a gente não criou um compromisso que às vezes os artistas têm, e nós artistas temos, de assim, queremos fazer perfeitamente alguma coisa, né? E aí ele trabalhou aquilo com muita dedicação, com visões diferentes. A gente tinha uma visão do teatro de rua muito aberto, e ele dizia que ele tinha uma formação muito vai sair, o palhaço quando trava, trava. Stanislavskiana, né? E que ele ia querer trabalhar em cima daquilo. A gente falou, tá bom, se você aguentar a gente aguenta você. Foi um acordo incrível. E quando a gente chegou naquele palco do Teatro Fernando Montenegro aqui, à tarde a gente fez o último ensaio, a gente se olhou, sério mesmo, falou, a gente se fudeu. Vai dar tudo errado. Porque era um ensaio muito frio, muito técnico. E aí teve uma surpresa dupla da gente e do público. Foi aquele encontro, entendeu? O espetáculo, dali ele estourou e a gente, como eu disse, aí a gente entrou num cenário mais nacional. Tinha um grupo de rua, apresentava pouco, num circuito só, digamos, circuito dos teatros públicos, que são de menor acesso e tal, pelo menos eram naquela época, hoje em dia são mais acessíveis. Então, de repente, foi um espetáculo que a gente fez mais de 600 apresentações naquele período, né? Então marcou muito a história do grupo e realmente a partir dali a gente viu o que a gente chama até de crise de crescimento. De repente a gente começou a ser solicitado e não dava conta, precisou se organizar para produzir, ter espaços e tal. Então foi muito importante. Acho que aí tem uma coisa muito pessoal. Eu comecei como artista, como ilustrador, então eu era fã de muitos desenhistas. E para mim, 2 pessoas tinham o traço que era o traço que eu gostaria de alcançar. O meu traço não passava do universo Disney, umas curvinhas muito caprichadinhas. Eu queria um desenho que fosse mais identificado com a minha geração, mais rock and roll. E aí, isso sempre ficou na minha cabeça. Eu conheci a Laerte numa determinada fase de um concurso de dramaturgia. A Laerte trouxe uma adaptação do Piratas do Tietê, eu li, eu falei, quero fazer, e aí isso não aconteceu, mas lá na frente o La Mínima montou o Piratas do Tietê, o que deu uma super felicidade, né? A Laerte estava fazendo a sua transição nesse momento, né? Então eram muitas discussões em torno desse tema, e aí o Leandro falou, eu tenho um projeto que alguns grupos tiveram no festival, poderiam fazer algo que tivesse a identidade das suas cidades. E perguntou pra gente, o que vocês acham que seria a identidade de São Paulo? Aí na lata veio a Angeli. Aí a gente foi conversar com a Angeli, eu já estava fazendo muitas parcerias de trilha e de amizade da vida com o Branco Melo, né, dos Titãs, que é um irmão, assim. E eu falei, Branco, você topa entrar nessa? Vamos fazer junto. E aí tivemos esse encontro com a Angeli, que foi talvez uma das coisas mais divertidas da vida, encontrar o Angeli e contar para ele o que a gente queria fazer, ele topar.
E ele jogou todas as coleções de tudo na mão e tal. E depois corta, né? A gente estreia e depois sai junto e vai para um bar que eu não lembro o nome, um bar de rock, assim. Aí o Angeli começou a contar tudo que ele teve de impressão da conversa. E o Branco também, então, como essa nossa geração se sentiu presente nisso, né? E por isso, quando a gente veio trazer esse ano, depois nessa retomada, comemorar os 30 anos, além das outras peças, foram todas muito importantes, o Angeli foi uma peça que a gente fez muito pouco. A gente estreou, fez o Auditório Ibirapuera, fez uma curta temporada em São Paulo, e é uma peça muito complexa pra gente, porque a gente trabalha com uma coisa muito solta, aparentemente improvisada do nada, mas precisa ter uma estrutura muito grande na atuação, que não depende de questões técnicas. Vai fazer um espetáculo, tem característica musical, agora com uma banda de rock ao vivo, com um vídeo que tem que ter um sync com essa banda. Pra gente, se isso falha, entendeu? Pro palhaço, qualquer coisa que tá errada é um presente, a gente faz piada, mas essas coisas técnicas deixam a gente tenso, porque a gente não substitui um vídeo tão facilmente, ou uma música tão facilmente. Então errar nesses aspectos não nos ajuda tanto, apesar da linguagem ter essa carga que eu chamo de teatro sujo, que é o que eu defendo, contra a ideia da asepsia da cena, de uma cena extremamente limpa, rigorosa, que só corresponde a um pensamento hegemônico, burguês. Eu sempre penso numa cena mais suja, mais pé no chão da Praça Roosevelt, né? Mais diálogo com os caras que dividiam o palco com a gente no começo, que são os moradores de rua, os mendigos, que estão os melhores diálogos da minha vida, né? Como ocupar o espaço público. A gente não está na Praça Roosevelt à toa, a gente começou na República, Ibirapuera passando o chapéu. É um teatro sujo. A limpeza da cena, ela corresponde a um pensamento que é isolar do palco para dentro, deixar tudo bonitinho, enfeitado, para ser bem consumido como um produto. O que a gente faz não é produto, é uma interação social, provocativa, que busca transformação, que pode errar, que como humor pode repetir formas de preconceito, que tem que pedir desculpa, porque o humorista que faz piada ruim, piada errada, que não é piada, que é agressão, deveriam levar tapas na cara no discurso. No discurso. Mas às vezes um tapinha na cara também é bom. Pode existir tapas elegantes, ainda mais quando atinge a uma mulher, quando atinge uma doença, quando atinge uma vulnerabilidade, né? Então eu acho que é significativo que isso tenha acontecido. No primeiro momento eu tive a impressão que ambos estavam muito errados, mas eu acho que, ouvindo um pouco mais as feministas pretas também, que falaram sobre a questão da doença, eu acho que o Will Smith mandou muito bem, inclusive nas desculpas, né? Porque você poder ganhar um Oscar e pedir desculpas é para poucos.